A gente vai agora dar continuidade ao assunto de hidrostática. Esse vai ser o último tópico sobre hidrostática. E a gente vai falar sobre o princípio de Arquimedes e o empuxo. Então, vamos soltar a vinheta para poder ir para o próximo tópico. Bom, sobre o assunto empuxo, princípio de Arquimedes, eu gostaria de começar com um questionamento. Temos um copo d'água e um bloco de gelo flutuando nesse copo d'água. Se o gelo ele derreter, supondo que esse copo está quase cheio, supondo que esse gelo derreta, a água ela vai transbordar ou ela vai se manter no mesmo nível? Bom, o primeiro questionamento que a gente poderia fazer seria questionar por que o gelo boia, né? É claro que no início dessa situação, apesar da água e o gelo terem a mesma composição física, serem feitos da mesma substância, no início a gente vai concordar que existe uma diferença entre o estado físico entre ambos, né? O gelo está em estado sólido, a água em estado líquido, e o mais natural é pensarmos que o gelo ele boia simplesmente porque ele tem uma densidade menor do que a água, uma massa específica menor, na verdade, uma densidade menor que a água. E isso é verdade, né? O gelo, no seu estado sólido, ele tem uma densidade um pouco menor que a água, cerca de 0,9, tem 0,1 vezes menor do que a densidade da água líquida. Mas isso responde de forma muito grosseira esse questionamento. Por que exatamente o gelo? Bom, eu trouxe aqui um copo com gelo. Não sei se dá para ver o gelo aqui, mas o empuxo é uma grandeza que surge quando a gente submerge um corpo em um fluido, nesse caso aqui o gelo e a água, e essa força ela tem uma resultante sempre para cima, ela é contrária à força da gravidade, certo? Que aponta convencionalmente para baixo. Quando esse corpo está em repouso, como é o caso daqui agora, se eu não estivesse balançando, a gente diz que essas forças estão se anulando, né? O empuxo está levando o gelo para cima e a força da gravidade está tentando puxar ele para baixo. Essas forças estão se anulando e é por isso que esse gelo está em repouso. É importante também frisar a seguinte ideia, que a quantidade de volume que quando a gente insere um corpo dentro de um fluido, a quantidade de fluido que é deslocado, o volume desse fluido é exatamente a mesma quantidade do volume a mesma quantidade do volume do corpo que é inserido dentro desse fluido. Então, um exemplo simples, se a gente pular dentro da piscina, de uma piscina cheia d'água, a quantidade de água que a gente vai deslocar é a mesma quantidade de volume de água, a mesma quantidade de volume que o nosso corpo tem. Então, se a gente tem um volume X, a gente vai deslocar uma quantidade X de fluido, certo? Se acontecer o caso desse corpo ser tão grande a ponto da quantidade o volume de fluido que ele vai deslocar ser tão grande que pode ser que transborde o recipiente, a piscina. Então, se a gente colocar uma coisa enorme numa piscina que está quase cheia, certamente vai transbordar a água, porque ele deslocou uma quantidade muito grande. Essa noção entre a quantidade de líquido que é deslocado dentro de um recipiente quando a gente insere um corpo e o empuxo, ela foi idealizada por um cientista grego chamado Arquimedes, lá no início do século IV, eu acho, se não me engano. E na definição, eu vou tomar a liberdade de pegar a colinha aqui, o que é que ele falou? Um corpo imerso sofre a ação de uma força de empuxo dirigida para cima
e igual ao peso do fluido que ele desloca, certo? Essa é a definição desse conceito. E se, por exemplo, a gente pegar o cubo de gelo e ir aprofundando ele dentro do copo, acontece uma coisa interessante, que é o seguinte: ele vai deslocando uma maior quantidade de líquido, certo? Por exemplo, sei lá, se a gente colocar ele numa altura X, pequenininha, ele talvez vai deslocar 18 gramas de água. Isso acontece porque a quantidade, sempre o líquido, ele tem uma tendência, o fluido, ele tem uma tendência de querer voltar para o lugar onde ele estava anteriormente. Então, se eu vou diminuindo essa altura, indo mais profundo, a quantidade de líquido que tem em cima, certo, do objeto, do corpo, é muito maior do que quando ele estava no início. Então, é uma quantidade, é uma massa maior de fluido que está querendo retornar para o mesmo lugar. Então, por isso, ele sofre ações de forças maiores e desloca um pouco mais de fluido. Então, se a gente voltar para a ideia do cubo de gelo, se eu tenho lá uma quantidade X de fluido, de água, e eu coloco um gelo de 15 gramas, por exemplo, 15 gramas é exatamente a quantidade de líquido que ele vai deslocar. Isso é um exemplo bem prático disso que foi falado agora há pouco. Então, resumindo, quanto mais fundo esse corpo tiver dentro do fluido, maior será a pressão que é exercida sobre ele, deixando sempre claro que na parte de baixo desse corpo, a pressão é maior do que na parte de cima, certo? Porque na parte de baixo, na porção de baixo, a gente tem uma diferença de altura entre a parte de baixo e a parte de cima do cubo, certo? E na parte de baixo a gente tem uma quantidade de fluido maior, né? Que vai, consequentemente, exercer uma pressão maior na parte de baixo